escreveu alguma coisa sobre essa questão de os modelos, essa mudança do modelo que ora congregacional, um pouquinho do presbiteriano, uma mistura? Há quem diga até que existe um modelo de governo assembleiano, né, que é uma mistura de tudo. O que você tem a dizer sobre o modelo assembleiano adotado, o modelo eclesiástico de governo adotado pela Assembleia de Deus? Bem, quem escreveu mais sobre isso aí, com mais, assim, para academia, está nos livros, foi o Gedeon Lencar e a Marina Correia, que eles escrevem bem sobre isso, né? É aquela questão, né? A Assembleia de Deus, ela, quando era pequena, o que eu percebo, assim, do meu ponto de vista, é que ela era quando era uma igreja pequena, era um modelo congregacional, na medida que ela foi crescendo, e os ministérios, que é a fase ministerial ali dos anos 40, 50, 60, o modelo congregacional foi substituído pelo episcopal. Então, hoje eu vejo, meu ponto de vista, né? A igreja Assembleia de Deus, ela já assumiu, né, salvo algumas exceções, o modelo episcopal, e se criou, né, como toda instituição, ela acaba criando, ela cria uma casta já, né, que eu vejo, assim, uma casta ministerial. Até uma vez eu fiz uma, um artigo falando sobre que a Assembleia de Deus hoje já tem até sua própria nobreza, né, porque o que a gente percebe, né, do ponto de vista sociológico, esses obreiros que a Assembleia Episcopal tem um corpo ministerial, e a gente percebe até que filhos de pastores e filhas de pastores se casam entre si, parece aquela questão do feudalismo, né, para preservar. Mas o que eu noto mesmo é esse modelo episcopal com força, né? Aqui em Santa Catarina, eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem claro, né? Quando eu aceitei Jesus há 36 anos passados, a Assembleia de Deus ainda tinha assim um modelo episcopal meio congregacional. Vou dar um exemplo. Aqui em Joinville, nós tínhamos ainda o pastor presidente e os seus auxiliares, mas tínhamos o presbitério. Até fiz um artigo sobre isso uma vez. Tínhamos o presbitério. Quem são os presbíteros? São os representantes da igreja. Algumas igrejas pequenas ainda têm isso, né? Ainda conseguem. Mas o que tem hoje? Hoje nós vemos que o presbitério ele é importante para a igreja, mas ele não tem mais força administrativa. Então, que é o modelo episcopal. Hoje, o pastor presidente Joinville, pastor José Wellington, ele na verdade tem a função do bispo da Igreja Católica, né? Na verdade, né, o que a gente percebe, a gente foi tão crítico da Igreja Católica, e hoje a gente assimilou um modelo que é da Igreja Católica, né? Seus bispados, arcebispados, é o modelo episcopal, tá? E quanto mais o tempo avança e quanto mais as igrejas crescem, né, mais esse episcopado vai evoluindo, e alguns dizem que nós já estamos perto do papado, né, em alguns ministérios. É mais ou menos isso, mas esse é o ponto de vista que eu vejo da igreja. Sim, só para reforçar para quem não está muito habituado com o assunto de sistema eclesiástico de governo, o congregacional é aquele modelo onde, para decidir todas as coisas, reúne, marca uma assembleia e leva a pauta, e os membros todos definem, deliberam, votam sobre determinado assunto. Esse é o congregacional, mais utilizado pela Igreja Batista. Esse presbiteriano, é onde tem um corpo representando toda a igreja. Algumas pessoas, né, representam a igreja, como a Igreja Presbiteriana do Brasil. Esse episcopal, esse modelo da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, das neopentecostais, o quê? É uma pessoa. O poder de decisão está na mão de uma pessoa, de um pastor. É monocrático, presidente, reverendo, né? Monocrático. E aí, Mário, normalmente quando a gente aborda esse assunto, algumas pessoas acham que eu estou querendo trazer novidade, democracia a todo preço, mas aí eu lembro que não, nos primórdios das Assembleias de Deus, o que era utilizado era esse democrático congregacional. Eu não estou trazendo nenhuma inovação, a gente está resgatando a história, né? Então, a gente tem muito... Sim. Os missionários suecos até, eles não gostavam, primeiro, eles não gostavam de usar o termo denominação, né? Porque para eles a igreja era um movimento,
movimento pentecostal, até a gente usa. E outra coisa, até, eu acho que está nesse livro Dinastias Assembleianas, está nesse livro, sim, que quando um dos missionários suecos, o Otto Nelson, né, que foi um pioneiro na Bahia, no Nordeste, em muitos lugares, o Otto Nelson é aquele missionário que, quando o filho morreu, não pôde sepultar o filho no cemitério municipal, lá numa cidade do Nordeste. O Otto Nelson, ele lá nos final dos anos 60, ele estava vivo ainda, ele veio para o Brasil, deu uma entrevista, e ele falou que já estava em voga a nomenclatura pastor-presidente e pastor-geral, né? Pastor-geral era o Macalão que usava, e pastor-presidente eram os pastores da missão. E ele disse que esse título de pastor-geral era antibíblico, né? Eles era antibíblico, porque na visão deles de igreja, de eclesia, né, de administração, um pastor como se fosse um papa, né? O Paulo Macalão, ele foi chamado de ter o espírito papal. E então, irmã Silvana, você está falando, tem gente que acha que é novidade, e lá no blog, de vez em quando pinta uma polêmica, né? Lá nos grupos, lá nas redes. Então, eu acho engraçado. Por exemplo, uma coisa que dá polêmica, eu vou até polemizar aqui um pouquinho também. Ministério feminino. Se pode não ter pastora, pode não ter pastora, vai aqui, aí o pessoal escreve, aí tem um teólogo daqui, e aí parece tantas... Agora, sobre essa questão, o poder dos pastores presidente, do episcopado, do espírito papal, como se diz, aí ninguém fala que é antibíblico. Se os missionários suecos falavam que era antibíblico, aí ninguém sai lá dizendo a vitaliciedade, hereditariedade. Puxa vida, eu acho engraçado, né? Isso aí ninguém fala. Agora, se é uma mulher chamada de pastora, meu Deus, não pode. Meu Deus, antibíblico. Exatamente. 2 pesos, 2 medidas, que eu fiz até um vídeo falando de remoção dos marcos antigos. É seletivo essas remoções. Tem coisas que eles querem remover, tem coisa que faz vista grossa, por exemplo, isso daí, né? Essa questão do modelo eclesiástico de governo. Isso aí daria uma live todinha